Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra do autor filósofo espanhol Javier Zubiri, que é Natureza, História, Deus. Mas antes de falar especificamente desse livro, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Na descrição desse vídeo eu deixarei um link para os meus cursos sobre filosofia de Platão, sobre literatura de Dostoiévski, e também deixarei o link para quem tiver interesse em adquirir essa obra. Bom, até onde eu tenho conhecimento, o Javier Zubiri é um cara que se tornou popularizado no Brasil pelo professor Olavo de Carvalho. Tá? Bom, apesar do Javier Zubiri ser um cara extremamente, pelo menos né, dentro do nicho que eu conheço citado, eu acredito que esse autor ele é pouco lido. Por quê? Especificamente porque ele não é um autor para iniciantes de filosofia. Tá? Então, eu sempre trago aqui indicações né, para quem quer iniciar. Eu diria já, então, o estudo da filosofia. Eu diria aqui que o Javier Zubiri não é um autor para as pessoas iniciantes ou intermediários, digamos assim, na filosofia. E aqui eu digo intermediários no sentido de, não no sentido de ler grego, até porque, por exemplo, o maior comentador de Santo Tomás de Aquino, ou de Aristóteles foi Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino não lia grego. Então essa coisa de ter que ler dos originais, às vezes não é muito bem... não é realmente necessário, você precisa pegar o espírito né, daquele filósofo através da leitura dos seus textos, ter contato direto com os textos, tempo, amadurecimento, meditação, muito mais às vezes do que ler os diálogos no original. Né? Como eu disse, né, se não me falha a memória também, Santo Agostinho não lia grego, então enfim, né, então tinha essa coisa assim. Mas, falando do Javier Zubiri, ele tem uma trilogia sobre a inteligência, né? E esse livro especificamente aqui, ele não é nessa linha, tá? Ele traz alguns apontamentos, mas ele não é no sentido daquela trilogia. Até porque muitos dos cursos do Javier Zubiri são transcrições das suas aulas, né? Bom, mas antes de aprofundar um pouquinho no conteúdo desse livro, eu vou falar um pouquinho que está aqui das informações. Né? Javier Zubiri é um dos pensadores mais originais de nosso tempo. Seu pensamento situado na trilha aberta por Russell, Heidegger, desemboca, porém, na apreensão primordial da realidade, que permite a Zubiri formular uma nova concepção de inteligência e de realidade. O que é muito interessante, que ele vai falar, né? As ideias, na verdade, não são... Antes das ideias existe toda a atividade para que se chegue às ideias, e as ideias são o coroamento da atividade do pensamento. E ele vai falar isso justamente no primeiro artigo desse livro, que se chama Nossa Situação Intelectual, Função Intelectual, Verdade e Ciência, Ciência, Filosofia, Vida Intelectual, que já está no primeiro, né, nessa primeira parte. Né? O Javier Zubiri, ele nasceu em San Sebastián, em 1898. O momento que ele escreve, ele acaba sendo um momento conturbado da política ali da Espanha, né? Após estudar no colégio de Santa Maria, daquela cidade, o jovem Zubiri inicia seus estudos na filosofia e teologia no Seminário de Madrid, onde recebe influências decisivas para a sua formação filosófica. Muito importante é o encontro em 1919 com Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol também muito popular aqui no Brasil, principalmente pelo seu livro A Rebelião das Massas, que o introduz nas principais correntes do pensamento europeu, especialmente na fenomenologia de Husserl. Né? Entre 1920 e 21, estuda filosofia na Universidade Católica de Louvain. No final de 1920 vai a Roma, onde obtém o doutorado em teologia. Em fevereiro de 1921, apresenta em Louvain a tese de licenciatura, o problema da objetividade e apreensão em Husserl. Acredito que é isso, porque aqui está em francês. Em 21 de maio, apresenta na Universidade Central de Madrid a sua tese de doutorado, ensaio de uma teoria fenomenológica, com que assume a posição de objetivista no âmbito do movimento fenomenológico. E ainda em 1921 é ordenado sacerdote em Pamplona. Bom,
Conquista a cátedra de História da Filosofia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Central de Madrid. Muda-se 3 anos depois para Friburgo de Bresgovia, onde frequenta os cursos de Husserl e Heidegger. Ele assume a radicalização da fenomenologia operada por Heidegger, mas se mantém crítico a respeito das suas ideias. Enfim, ele acaba depois abandonando a sua carreira universitária. Enfim, que eu acredito que às vezes não são dados interessantes aqui, vocês podem, né, adquirir o livro e ler. Bom, mas como eu disse, por que que ele não é um autor muito fácil? Primeiro, como eu disse no vídeo anterior, às vezes para você ler um autor, são necessários que você tenha conhecimentos prévios e tenha adquirido certa cultura filosófica para entender exatamente do que ele está falando. Então, esse é o caso do Javier Zubiri, né? Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar um trecho do artigo que eu separei. Tá aqui, logo no primeiro artigo. Né? Em todo homem, a filosofia é coisa que deve ser fabricada por um esforço pessoal. Não se trata de que cada um deva começar do zero ou inventar um próprio sistema. Muito pelo contrário, precisamente por tratar-se de um saber radical e último, a filosofia se acha fundada mais do que qualquer outro saber sobre uma tradição. Trata-se de que, ainda admitindo filosofias já acabadas, tal a descrição que seja resultado de um esforço pessoal de uma autêntica vida intelectual. Tudo mais é brilhante aprendizado de livros ou esplêndida elaboração de lições magistrais. Podem-se, com efeito, escrever toneladas de papel e pode-se consumir uma longa vida numa cátedra de filosofia e não ter roçado nem sequer de longe o mais leve vestígio da vida filosófica, o que vai de encontro com o que o Pierre Hadot diz nas suas obras, que eu já falei um pouco aqui no canal. Reciprocamente, pode carecer absolutamente de originalidade e possuir no mais recôndito de si mesmo o interno e calado movimento filosofal, ou seja, não é por cultura acadêmica ou por qualquer outro motivo, você não precisa ser necessariamente original para se viver de modo filosófico, né? O que ele enfatiza, você pode não ser original, mas mesmo assim, né, seguir uma tradição. E aqui, esse é um artigo de 1942. O seu final, ele é bem... parece que ele está escrevendo, né, atualmente, né? Fala de toda a crise do desenraizamento do homem, enfim, e que o homem se perdeu. Então eu vou fazer a leitura aqui de um trecho que é bem interessante, que está logo no primeiro artigo, na página 67. O resultado foi paradoxal, ou seja, o resultado de tudo isso, né, desses problemas, que é o primeiro artigo, ele está falando justamente sobre a questão da situação atual intelectual. Quando o homem e a razão julgaram ser tudo, perderam-se a si mesmos. Foram, de certo modo, aniquilados. Desse modo, o homem do século XX se encontra ainda só. Desta vez, sem mundo, sem Deus e sem si mesmo. Singular condição histórica. Intelectualmente não resta ao homem de hoje mais que o lugar ontológico onde pôde inscrever-se a realidade do mundo, de Deus e de sua própria existência. É a solidão absoluta, a sós com seu passar, sem outro apoio senão no que foi. O homem atual foge do seu próprio vazio, refugia-se na revivescência mnemônica de um passado, exprime as maravilhosas possibilidades técnicas do universo, marcha veloz para a solução dos urgentes problemas cotidianos, foge de si, faz transcorrer sua vida sobre a superfície de si mesmo, renuncia a adotar atitudes radicais e últimas. A existência do homem atual é constitutivamente centrífuga e penúltima. Daí um angustiante coeficiente de provisionalidade que ameaça dissolver a vida contemporânea. Mas se por um esforço supremo consegue o homem recolher-se em si mesmo, sem passar o seu abismático fundo como umbrais silentes, as interrogações últimas da existência ressoam no oco de sua pessoa as questões acerca do ser, do mundo
e da verdade. Encravados nessa nova solidão sonora, estamos situados para além de tudo quanto há, numa espécie de situação transreal. É uma situação estritamente transfísica, metafísica. Sua fórmula intelectual é justamente o problema da filosofia contemporânea. Percebam, escrito isso em 1942, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, antes da criação de internet, de todo esse vazio, né, que nós podemos enfrentar, podemos observar aqui no ano de 2024. Então, como eu disse, não é um livro para iniciantes, mas quem quer se aventurar, eu sou uma pessoa que não gosto de ler necessariamente introduções, a não ser que seja do próprio autor, né, ao seu livro. É muito normal que certas edições tragam certos preconceitos e certos problemas de interpretação relacionados à própria obra que a pessoa está apresentando. Eu já vi isso nas obras do Eric Fögling, nos volumes sobre ordem e história. Tá? Eu acho as interpretações muito equivocadas sobre o que virá no livro. Enfim, então eu sou a favor de pegar o texto, né, e ler o texto do autor, né, ler seus prólogos, enfim, as suas introduções do autor. Né? Geralmente esses caras que fazem essas introduções, alguns eu duvido até que tenham lido a obra, enfim, né? Mas fica aqui a minha indicação: Natureza, História e Deus, do autor e filósofo espanhol Javier Zubiri.